Sim, muito obrigada, então, mais uma vez, pela oportunidade de compartilhar com vocês aqui um pouquinho da minha experiência como professora e como pesquisadora na área de gestão de saúde, com foco principalmente na inovação, né? Eu tenho trabalhado muito em inovação e estudado por que é tão difícil inovar em saúde, principalmente no contexto de saúde pública, e eu vou compartilhar um pouquinho algumas ferramentas que podem nos ajudar nessa trajetória. Então, vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a inovação na gestão em saúde e, principalmente, o meu foco nessa fala vai ser sobre o design thinking, ou seja, aplicar a forma de pensar do designer para melhorar processos e inovar na gestão pública de saúde, que é o que eu tenho pesquisado e trabalhado bastante nos últimos anos, já há alguns anos, né? Alguns de vocês já me conhecem, eu sou professora do COPEAD, trabalho também como Joint Appointment na FGV de São Paulo, coordeno um centro de estudos em gestão de serviços de saúde aqui no COPEAD, tenho recebido alguns selos aí interessantes de, né, algumas questões que me deixam muito orgulhosa, como ser pesquisadora de produtividade do CNPq. Esse ano agora eu consegui a premiação como cientista do nosso estado pela FAPERJ, com pesquisas relacionadas ao processo de doação e transplante de órgãos, inclusive um artigo falando sobre doação de sangue, né? Que é a minha linha de pesquisa mais forte é sobre doação e transplante de órgãos. E passei um tempo no exterior pesquisando e fiz meu mestrado e meu doutorado aqui no COPEAD. E eu começo com uma reflexão, né, sobre o que é inovar, né? Então, a nossa agenda é a seguinte: primeiro, a gente vai falar de inovação, então, a gente tem, de início, discutir o que é inovação, depois vamos discutir se é difícil realmente inovar em saúde, né? Como é que a gente pode fazer para tornar o processo de inovação em saúde mais fluido, com maior sucesso nos resultados. Vamos falar de design thinking aplicado à inovação no setor público, pensando o que é, né, o que significa pensar como designer e como é que a gente pode aplicar as ferramentas do design thinking no setor de saúde. Então, o que é inovação, né? Quando a gente fala de inovação, tem muitas vezes tem um certo glamour por trás dessa palavra, e tem vários termos, né? Inovação disruptiva, inovação, né? Tem sempre algum tipo de termo, de terminologia nova sendo empregada, mas inovação, dizendo de uma forma bastante simples, e o que interessa para a gente é realmente usar a nossa criatividade, usar nosso pensamento para gerar valor. Ainda mais quando a gente fala de inovação no setor de saúde. O que interessa é que a gente gere valor para o paciente, gere valor para a sociedade, né? Então, o que a gente vai discutir aqui é como é que eu posso melhorar processos, como é que eu posso entregar mais valor para os pacientes do Hemorrio, para os pacientes de saúde no Brasil. E quando a gente fala de valor, a gente fala de três grandes dimensões que têm que estar alinhadas, né? A gente pode estar falando aqui de quais são as necessidades e desejos dos usuários, de quem vai usufruir da nossa inovação, do nosso novo processo. Obviamente, a gente tem que ver se é viável tecnologicamente, então a gente identifica quais são as necessidades dos nossos usuários, tem ideias para entregar valor, mas tem que ver a viabilidade tecnológica naquele momento. E, obviamente, né, tem que entregar valor. E quando a gente fala valor, né, aí está valor para o negócio, mas na realidade a gente está falando de valor para a sociedade, né? A gente está falando de valor de uma forma bastante ampla. Então, quando a gente fala de inovação, é você conseguir entregar uma solução para o usuário com tecnologia que viabilize essa entrega e que faça sentido para a sociedade e para o cidadão. E aí eu trouxe para vocês, né, esse texto da Regina Heslinger,
que foi publicado em 2006 na Harvard Business Review, foi o início de uma trajetória muito bem sucedida da Regina Heslinger, tentando entender um pouquinho mais inovação no setor de saúde. E esse título eu achei bem interessante, né? É um texto clássico, por isso que eu estou trazendo, em que ela discute por que é tão difícil inovar no setor de saúde. E aí ela chega à conclusão de que tem 6 grandes dimensões que têm que ser devidamente trabalhadas quando a gente fala de inovação no setor de saúde, que passa desde você entender a estrutura do setor, ou seja, quem são os atores que vão se beneficiar daquela inovação, quem são aqueles que, de alguma forma, podem jogar contra a sua ideia, a sua inovação, passa por regulação, a gente entender muito bem quais são as normas, as leis, passa pelas necessidades do usuário. Então, ela realmente fez um estudo bastante abrangente sobre o contexto da inovação no setor de saúde. E quando a gente mergulha um pouquinho mais para o contexto da saúde, é interessante a gente pensar o seguinte: a gente está falando de inovação num setor que tem vários atores, e esses atores não necessariamente entendem valor da mesma forma, né? O que levou Porter a escrever o livro sobre o jogo de soma zero, né? Criou essa expressão para designar que no setor de saúde, às vezes, para um ganhar, o outro ator se sente perdendo. Então, como alinhar todos esses desejos? Né? Quando a gente fala de entregar valor, legal, é fácil entender que na inovação a gente tem que entregar valor. Mas como fazer isso num contexto tão complexo como o de saúde, em que você tem vários atores que não necessariamente comungam da mesma cartela de valor? Tem também uma questão importante quando a gente fala de inovação, e principalmente inovação em serviços públicos, né? A gente tem uma estrutura do sistema em que os incentivos não necessariamente estão alinhados, você tem muitas questões que vão além da questão do valor para a população, você tem regulação, você tem as esferas de poder, quem pode o quê. Então, é uma estrutura de sistema bastante complexa, caracterizada muitas vezes pela fragmentação e pelo desalinhamento. E tem um outro fator também bastante sintomático quando a gente fala de inovação, que é o setor de saúde. A gente está falando de um setor que é conhecido, né, tido como uma organização profissional. O que é uma organização profissional? São os setores em que quem entrega a solução, quem entrega o serviço, são as pessoas que realmente têm aquele conhecimento técnico. Então, a gente poderia estar falando de educação. Eu, como professora, sou eu que estou em sala de aula. Na saúde, você tem os profissionais de saúde ali atendendo o paciente. No escritório de advocacia, você tem aquele que conhece as leis à frente do processo. Então, quando você tem as chamadas organizações profissionais, é fundamental que as pessoas que estão ali no dia a dia entregando o valor para os usuários, entregando o serviço, entregando a solução, eles têm que estar envolvidos no processo de inovação. Então, uma grande falha quando a gente fala de inovação em serviços de saúde é você tentar inovar sem que as pessoas que estão ali no dia a dia entregando os seus serviços, entregando valor para a sociedade, estejam participando do processo. Então, isso é fundamental, a participação de quem está no dia a dia entregando a solução é fundamental para a gente inovar. E aí o design thinking vai ajudar bastante, como a gente vai ver. É um setor em que a gente precisa do trabalho em equipe, a gente tem procedimentos, né, processos fragmentados, em que realmente a comunhão, a sinergia fazem parte do valor, fazem parte de uma boa entrega de serviços de saúde. Então, é importante que a gente tenha mecanismos em que as pessoas realmente, que estimule o trabalho em equipe, que as pessoas colaborem umas com as outras. E a questão do ambiente em que os serviços são prestados, né? A gente tem um ambiente, em geral, de pessoas fragilizadas, pacientes fragilizados, é gente lidando com gente, então o elemento humano é fundamental. Então, quando a gente coloca todas essas características, né, na nossa equação da inovação no setor público, a gente começa a se aproximar do design thinking. E tem uma outra questão aqui
que é fundamental e que também ilustra a dificuldade da gente inovar em saúde, em serviços, é que a inovação envolve não apenas inventar alguma coisa nova que entregue valor, né? Mas envolve convencer as pessoas a fazerem as coisas de uma forma diferente. Então, mais uma vez, o elemento humano como central para que a gente consiga inovar em serviços, que a gente consiga inovar em serviços públicos. E se a gente está falando do humano, das pessoas, como um ponto-chave nesse processo, a gente está falando de design thinking. Então, por que aplicar o design thinking para inovar na gestão pública de saúde? Essa é a questão que eu levanto, quando a gente fala de inovar por meio do design thinking. Na realidade, a gente está falando de uma inovação centrada no humano. Mas, afinal, o que é o design thinking? Ainda não caracterizei, não defini, estou só falando desde o começo em design thinking, mas quando a gente fala em design thinking, a gente está se referindo à forma de pensar do designer, que é basicamente, como eu já comentei aqui, centrada no humano. As necessidades humanas são o elemento central para o designer. Se você contratar um designer para desenhar uma cadeira, uma poltrona para você, ele vai precisar saber para que você vai usar aquela cadeira. É uma cadeira de amamentação? É uma cadeira para doação de sangue? É uma cadeira para ver televisão, para trabalhar, para o escritório, decorativa? Ele vai precisar saber quem vai usar, as medidas de quem vai usar. Então, ele vai precisar de uma série de informações centradas no usuário. E quando a gente fala de gestão, é muito comum que a gente comece pensando no usuário, mas lá pelas tantas a gente se volta para os nossos processos internos, a gente se volta para o que é viável, para as questões o que cabe no orçamento, o que não cabe, e acaba que a gente se distancia. A gente começa centrado no usuário, mas a gente se distancia. E a forma de pensar do designer também traz ferramentas, quando a gente transforma a forma de pensar em processos, tem uma série de ferramentas que permitem que a gente se mantenha centrada no humano. E tem outras características também que são riquíssimas para o setor de saúde, que são o designer tem um trabalho colaborativo, né? Então, o design thinking significa trabalhar de forma colaborativa. E como a gente já viu anteriormente, eu preciso que as pessoas que estão ali no dia a dia executando suas atividades se sintam motivadas e engajadas em relação à inovação. E a gente tem no design thinking o trabalho colaborativo motivando as pessoas e tornando aquele processo mais significativo para quem está envolvido. Outra característica do design thinking é que ele é muito visual, e as pessoas às vezes brincam, né? Mas por que tanto post-it? Por que usa tanta coisa colorida? Porque se a gente está falando de colaboração, para as pessoas que estão ali naquele grupo trabalhando, é muito mais colaborativo você escrever num post-it com letras grandes e colocar sobre uma mesa ou numa parede para as pessoas verem. Isso é muito mais produtivo e colaborativo do que, por exemplo, uma tela de computador que está diante de uma pessoa e fica todo mundo meio aglomerado ali tentando ver a tela, alguns desistem. Então, é uma ferramenta para que você consiga realmente estimular a colaboração. Outra característica fundamental quando a gente fala de inovação em saúde, e que vem muito forte no design thinking, é a empatia. E essa figura aí, eu acho que ela ilustra muito bem quando a gente fala de realmente vestir, colocar as lentes do nosso usuário, tentar ver, entender qual é a jornada do nosso usuário. O paciente, quando vai ao hemorri, quando ele vai doar sangue, todo o processo que vocês executam, que solução vocês estão tentando entregar, qual é a necessidade do usuário, como é que ele enxerga os serviços de vocês. Então, você vestir, olhar com os olhos do seu usuário é um elemento importante do design thinking e fundamental para a gente inovar em saúde. E, por último, uma questão que eu acho assim, muito, muito rica no design
é que ele permite que você tenha um foco no objeto que você está querendo projetar. Então, naquele exemplo que eu dei da cadeira, né, o designer ele vai tentar entender e vai discutir com você o material, as especificações, para que atenda a sua necessidade, mas ele também vai olhar o contexto, né? Então, ele vai dar o zoom no processo, no que ele está querendo melhorar, mas ele também vai se afastar e tentar olhar o todo. E quando a gente fala de olhar o todo, a gente está falando de entender o contexto, né? Então, no caso do designer, lá naquele exemplo simples da cadeira, ele vai precisar saber em que ambiente físico aquela cadeira vai ficar, até para saber se, né, qual o tamanho do espaço, se é numa quina, assim, enfim. Ele tem que ter uma noção ampla. Isso é fundamental para a inovação em saúde, principalmente porque a gente está falando de um sistema complexo, com várias esferas, com vários atores. Então, não adianta você mergulhar numa inovação, numa melhoria de um processo, que seja maravilhoso para o hemorrio ou para a situação que tá sendo trabalhada, mas quando você se afasta, quando você olha o ecossistema, aquilo não faz sentido, você vai enfrentar muitas barreiras. Então, esse processo de fazer o zoom e se afastar é um processo importante para o design e fundamental para quando a gente fala da inovação no setor de saúde. Então, pessoal, do que a gente está falando aqui é tudo sobre a construção de valor, né? A gente está falando basicamente de entregar valor, de melhorar processos para entregar mais valor para a nossa sociedade. E nesse contexto de entrega de valor, eu não poderia deixar de trazer aqui os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que as empresas, os seus setores, os países estão ainda estão atrasados, estão ainda, de alguma forma, patinando sobre como operacionalizar, como convergir para esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E o que eu queria ressaltar aqui é que o Design Thinking ele ajuda muito a gente convergir para esses valores. Porque não é só... A gente tem aí a dimensão 3, que fala de saúde e bem-estar, né? Que é a mais óbvia para a gente está falando de inovação em saúde, então a gente naturalmente se debruçaria sobre a dimensão 3 dos 17 objetivos, né? Mas quando a gente abre esses objetivos nas metas, a gente vê que eles se complementam. Então, não dá para a gente falar em saúde, em bem-estar, se a gente não atentar para o item 8, para a dimensão 8, que é o objetivo do trabalho decente e crescimento econômico. Então, não adianta a gente... Como é que a gente vai entregar saúde e bem-estar se a gente não atenta para a qualidade do trabalho? Da mesma forma, como é que a gente vai entregar saúde se a gente não tem uma educação de qualidade, né? Se a gente não tem igualdade de direitos, se a gente não tem cidades sustentáveis, ações climáticas, né, que, de alguma forma, preservem o meio ambiente? Como é que a gente vai falar de saúde no contexto de pobreza e fome? Então, eu gosto muito de pensar nesses objetivos como complementares, porque eles são, e o Design Thinking, no processo de criação de inovação, ele permite que a gente trabalhe vários desses objetivos. Ao longo da jornada, eu tenho aplicado Design Thinking em vários projetos na área da saúde, e a gente sempre discute, né? Ele tem que ser colaborativo, a igualdade de gênero está ali, porque os trabalhos são muito colaborativos, a gente discute aquela inovação, que impacto vai ter no meio ambiente, como é que ela ajuda, como é que vai ser a operacionalização, se aquilo cabe no contexto de crescimento econômico e trabalho decente, enfim, a gente consegue contemplar diversos desses objetivos quando a gente pensa em inovar usando a forma de pensar do designer. E para ratificar isso que eu estou falando para vocês, inclusive eu trouxe aqui, para quem quiser, depois vocês podem botar no Google aí, Beyond Net Zero, que é um folder, né, uma cartilha, um documento muito interessante que fala do design
como uma forma de você realmente mudar o mundo, né? Você criar realmente uma proposta de valor maior. E aí essa figurinha eu tirei desse documento, e é o que a gente já está falando aqui, né? O que eu já falei para vocês. O design é centrado no humano, e aí eles acrescentaram no planeta, porque a gente se preocupa em inovações que não firam aqueles outros objetivos. É inclusivo, né? E as diferenças são muito bem-vindas. Então, o design thinking às vezes perguntam para mim assim: mas, Cláudia, esse processo colaborativo é para todo mundo? Não é para todo mundo, né? Para alguns isso é mais fácil, para outros é um trabalho árduo que requer uma mediação muito bem feita, porque a gente tem que ter na equipe pessoas que aceitem as diferenças, e nem todo mundo é afeito a ouvir o que não concorda, mas faz parte do processo de design você ser inclusivo e né, acolher as diferenças, e o trabalho da mediação é importante para isso. Esse outro elemento de dar o zoom e se afastar, eu já comentei, então a gente olha para o que a gente está querendo melhorar e se afasta para tentar trazer uma visão do contexto, que é fundamental para o setor de saúde, com tantos atores. Ele é colaborativo, ele tenta buscar conexões, o que também é fundamental. A gente está num sistema de saúde no Brasil, né? Ele é muito fragmentado, a gente tem as esferas, não necessariamente eles colaboram. Agora, com o Covid, a gente viu uma convergência maior, as pessoas tiveram, né, as instituições tiveram que, de alguma forma, se aproximar, cooperar, mas o Design Thinking traz isso no seu DNA. A questão do crescimento, testar rápido as inovações e aprimorando, e a questão de pensar no circular, ou seja, pensar no meio ambiente, pensar em como reutilizar os produtos e as nossas matérias-primas, enfim, pensar realmente a inovação num contexto de sustentabilidade, levando o humano, o planeta, a diversidade, e todas as questões que eu já comentei em consideração. Então, gente, quando a gente fala de pensar como designer, né, tem todos esses elementos que já me encantam. Eu não tenho formação em design, né? Eu fiz meu mestrado, meu doutorado em administração, minha formação é em economia, sou professora da área de operações de serviço, mas ao longo da minha trajetória eu encontrei o design e ele me ajuda muito a implementar, a desenvolver projetos centrados realmente no humano, saindo do discurso vazio para a prática. Então, pensar como designer, a primeira questão fundamental é identifique o problema corretamente. O designer ele nunca começa logo tentando resolver o problema que cai no colo dele. A primeira questão que ele faz é tentar dar um passo atrás e entender corretamente o problema. Aquele problema que chegou na sua mesa de trabalho, aquela solicitação que chegou, precisamos aumentar o estoque de sangue, precisamos de tal atividade, de tal melhoria. Aquilo que chegou à nossa mesa, aquele é o problema ou aquilo é um sintoma? Então, qual é a causa raiz? A primeira questão do design é essa. Vamos tentar identificar adequadamente o problema? Se a gente começa com o problema errado, a gente vai ter a solução errada, né? Então, todo o processo vai por água abaixo se a gente não conseguir definir muito bem o nosso problema. Outra premissa fundamental é questione tudo. Não existem perguntas burras, né? A gente até fala, não existe perguntas idiotas. Tudo tem que ser questionado, porque a gente se acostuma, o nosso olhar se acostuma. As coisas são assim porque sempre foram. As coisas são assim porque eu estou aqui 20 anos, sempre foi assim. Quando eu entrei aqui já era assim. Então, pensa se você tivesse uma criança de 5 anos do seu lado perguntando, mas por quê? Mas por quê? Mas por que talvez você não tivesse tantas respostas? Desenvolver empatia, eu já comentei aqui, é fundamental, você se colocar no lugar do usuário, se colocar no lugar do outro, estimular a diversidade de pensamento é básico, não é simples, não é trivial, você colocar o financeiro para discutir com operações, para colocar o médico para conversar com pessoa, com um profissional que não é médico, não é trivial, mas faz parte do processo e do crescimento conjunto e da inovação compartilhada. E é um processo iterativo, ou seja, ele é um método ágil, né? A ideia é que a gente tente testar rápido para tentar consertar rápido
as nossas ideias, evitando que a gente gaste muito dinheiro e lá pelas tantas a gente descubra que não está entregando o valor como a gente imaginava. Tudo isso para a gente chegar e aí no setor público, né? Quer dizer, quando a gente fala de serviço público, do que a gente está falando? A gente está falando de entregar valor para uma gama enorme, diversa de cidadãos com necessidades distintas, mas que têm uma coisa em comum que é fundamental, né? Eles buscam uma solução. Que solução é essa que ele está buscando? Se eu tiver isso claro, facilita a minha vida como gestor, né? Então, a gente tentar vestir realmente o sapato, se colocar no lugar do cidadão, pensando pela perspectiva dele, né? E quando a gente fala de valor, de pensar como designer no serviço público, a gente está falando basicamente de tentar trazer o ponto de vista e o valor, né, para o cidadão, para aquele que vai usar o nosso serviço, como ponto central, e ele deve ser considerado ao longo de todo o processo de design thinking. Então, gente, o elemento fundamental aqui, a base, o pilar para tudo que a gente está discutindo aqui, é eu entender muito bem qual é a necessidade do meu cidadão, o que ele está buscando. Se eu não tiver isso muito claro, eu provavelmente vou patinar na minha boa intenção. E aí eu trouxe aqui rapidamente alguns exemplos de aplicação, né? O Design Thinking tem sido aplicado já há anos, não é uma novidade, em vários contextos. A gente tem pequenas empresas, grandes empresas, setor público, setor privado, o Tribunal de Contas da União com uma ferramenta, um toolkit, né? Uma caixa de ferramentas de Design Thinking. A gente tem o Design Thinking sendo aplicado fortemente na esfera pública, no governo, sendo aplicado no SUS, né? Então, a iniciativa de aplicar o Design Thinking no SUS, na própria Anvisa, a Anvisa também tem trabalhado bastante com Design Thinking, ou seja, tem muita coisa sendo feita. Tem alguns estudos já mais antigos de Harvard, né, já dizendo que, olha, o Design Thinking tem que estar na escola, tem que estar na formação dos profissionais de saúde. É uma abordagem que vai ajudar a entregar valor. Eu até trouxe uma frase aqui, né, sobre o Design Thinking como uma ferramenta para melhorar a prestação de cuidados, treinando futuros médicos. Então, existe bastante evidência já, muitos projetos já implementados. A Mayo Clinic tem um centro de inovação e eles usam o design como ferramenta. Eu participei de alguns projetos, né? A gente teve um treinamento com algumas pessoas, alguns profissionais do Instituto Nacional de Câncer, e a gente desenvolveu 2 projetos muito interessantes aqui para o INCA, depois eles deram continuidade. E, por último, não sei se vocês conhecem, mas eu acho que também vale a pena para quem estiver se interessando aqui por esse papo, dar uma olhadinha, vocês encontram também no Google, esse Innovation Lab em Healthcare, né? E aí é um trabalho, uma compilação de laboratórios de inovação no mundo e que resultados eles têm tido, é bem interessante. Então, a gente vê várias organizações de saúde, hospitais, inclusive no Brasil, já com laboratório de design. Tá? Então, essa é uma tendência, e o setor público, como eu disse, também está investindo nisso, então eu não estou falando alguma coisa que é só de setor privado, né? É a saúde como um todo. E o que eu achei interessante desse documento aqui para compartilhar com vocês são 2 figurinhas que eu trouxe aqui, né? Que eles chegaram à conclusão de que você criar um design lab numa organização de saúde, ele tem dois grandes benefícios, ou pode ajudar de 2 formas, né? Ajudando a mudar cultura e ajudando a acelerar a inovação. Porque tem uma questão aí que deve estar na cabeça de vocês também, né? Será que é em qualquer tipo de instituição, qualquer cultura, e as culturas mais
resistentes à mudança. A gente vai falar sobre isso daqui a 2 minutinhos, mas o próprio laboratório de design já ajuda a motivar as pessoas, a inspirar, a compartilhar uma visão mais voltada para a inovação através do design e, obviamente, acelera a inovação, que é o que a gente geralmente pensa, né? Um laboratório de design para inovar. Mas, antes disso, vamos tentar trabalhar a cultura e ele ajuda. E também ele serve tanto para você trabalhar, quando a gente fala de mudar a cultura, a gente também está falando de tentar, de alguma forma, rever processos. Então, você pode estar focado em melhoria de processos internos que vão viabilizar mais inovação, por exemplo, trabalhando mais criatividade, trabalhando métodos de inovação, novas abordagens, né, trabalhando formas de identificar problemas, descobertas, ou também trabalhando os resultados finais, né? Os resultados das inovações, novos sistemas, novos modelos de negócio, novas experiências para o paciente e assim por diante. Tá? Então, é uma ferramenta muito rica e essa forma toda de pensar do designer, né? O que transforma essa forma de pensar do designer em ação é o processo de design. A gente está falando até agora de uma forma de pensar colaborativa, empática, que fomenta a diversidade, a inclusão, mas como é que eu operacionalizo isso? Né? Então, a gente tem uma forma de pensar, que é o design thinking, e o processo de design, que são uma série de ferramentas e métodos que viabilizam que a gente coloque isso em ação. Eu não vou falar aqui do processo, de todas as ferramentas, mas de forma simples, né? Só nesse slide eu estou mostrando para vocês como é que se dá o design, o processo, é o chamado duplo diamante, que é famoso quando a gente fala de design thinking, em que você tem o primeiro diamante, que é o da descoberta do problema, em que você mergulha no problema para entender, você faz uma imersão para entender o problema, aí você analisa de forma profunda aquele problema que você identificou. Depois você vai para o segundo diamante, que é o diamante da solução, em que você vai tentar trazer soluções de forma colaborativa. Quanto mais ideias, melhor. Não existe certo e errado, não existem limites. E depois a gente vai daquele brainstorming, daquela quantidade de ideias que surgiram do grupo, a gente tem ferramentas para a gente ir escolhendo, prototipando, até escolher a solução final que vai ser testada para ser empregada, para ser, de alguma forma, introduzida na instituição. Tá? Essa é a abordagem de Design Thinking. Nas oficinas de Design Thinking, a gente passa por todas essas etapas e tem ferramentas para cada uma delas. Então, basicamente, algumas ferramentas que eu acho que são fundamentais que você pode aplicar, mesmo que você não faça o processo de Design Thinking, eu trouxe aqui para vocês. Primeira coisa fundamental, não dá para a gente fazer Design Thinking sem fazer imersão. E fazer imersão é se aproximar do nosso usuário, é ir a campo. Aí a gente tem uma foto de um projeto que foi feito com comunidades carentes, com pessoas jovens que a gente estava tentando ajudar a conseguir o primeiro emprego, aumentar a empregabilidade. Não dá para a gente fazer isso no nosso escritório. A gente tem que ir a campo, nas organizações, a gente tem que sair da nossa sala, circular, estar perto do paciente, estar conversando com o pessoal que está na ponta, com todos os profissionais que estão ali, limpeza, técnicos, porteiros, quem estiver ali, é importante que a gente escute, observe, para poder entender um pouquinho o que está acontecendo no dia a dia. Outra questão fundamental é aquela que eu já comentei, você tem que tentar colocar o sapato do seu usuário. Por isso que a imersão é tão importante. A gente tem preconceitos, né? A gente acha que sabe as respostas. E muitas vezes a gente se surpreende. É muito comum eu ouvir meus alunos comentando, Cláudia, eu achei que eu sabia, olha o que eu ouvi, olha o que disseram. Então, a gente tem que estar aberto a ouvir sem achar que já sabe as respostas todas, né? E aí tem esse viés de confirmação. Você tem várias crenças que você acha que estão certas, mas você tem que ir a campo para tentar entender. Fatos aí é muito forte, né? Que acho que não é nada, acho que não existem fatos, existem interpretações e você tem que entender a interpretação do outro para poder, de alguma forma,
se aproximar e entregar valor. Uma outra ferramenta muito importante é o chamado diagrama de afinidades, né? Lembra que no começo eu coloquei aqueles post-its, falei que o processo do design thinking é muito visual? Então, a gente, depois que coloca as ideias, as informações nos post-its, a gente coloca o pessoal para organizar os post-its. E é muito interessante, porque não tem certo e errado, não tem grupamento certo e errado, a gente pede para organizar por grupamentos, né, por dimensões que façam sentido para o grupo. Então, não tem gabarito, e é muito interessante você ver as pessoas ali se colocando e juntando post-it que eles acham que tem a ver, uma coisa tem a ver com a outra, e é mais rica ainda essa atividade se você fizer ela em silêncio, né? Porque quando você tira a fala, você tira o poder daquele que é mais persuasivo, aquele que tem um tom de voz mais incisivo, aquele que é mais líder, de chegar e falar, não, isso aqui é junto com isso, não, isso aqui, vamos tirar isso daqui. Você elimina essa possibilidade daquela pessoa mais assertiva dominar o processo. Lembrando sempre que a gente quer que todos ali estejam se sentindo agentes participantes daquele processo. Então, em silêncio é mais rico ainda. Outra ferramenta que vocês podem aplicar, sair daqui e aplicar amanhã, é o mapa de empatia. O mapa de empatia, quando eu falo de você vestir o sapato do usuário, entender o que o seu usuário está buscando, que solução ele busca, essa ferramenta ajuda muito, porque você coloca o usuário no centro e aí você começa a tentar mergulhar na cabeça dele, né? O que ele pensa e sente em relação a esse serviço? Então, por exemplo, aquele projeto do INCA, né? O que o paciente pensa e sente quando está ali fazendo a quimioterapia, né? O que é importante para ele? O que ele vê no entorno dele quando ele está ali fazendo um tratamento de câncer, né? O que ele vê? Como é que é o cotidiano dele? O que ele fala e faz? O que ele fala para as pessoas? Qual é o comportamento dele em relação à situação que ele está passando? O que ele ouve dos amigos, dos familiares? Como é que é o entorno dele? Isso é fundamental para a gente trazer, aflorar uma solução que realmente toque, que faça sentido de uma forma mais acolhedora para o nosso usuário. E esse mapa de empatia ele se complementa com quais são as fraquezas, né? O que é perda para esse meu usuário? Essa pessoa que está em tratamento de câncer no INCA, quais são os medos? Quais são os riscos? Quais são as frustrações? O que é ganho para essa pessoa? O que ela está buscando? Ver o filho crescer, acompanhar os netos, ver o casamento de um filho. O que é, né? O que brilha os olhos? Então, essa ferramenta você pode aplicar em qualquer setor da organização, com o pessoal de linha de frente, com quem vocês quiserem, é só imprimir, colocar e falar assim, vamos tentar agora entender o que o nosso usuário está pensando, sentindo, ouvindo, falando a respeito dos nossos serviços. Isso pode, inclusive, ser aplicado para serviços internos. Tá? Então, se você presta serviço para um outro setor na organização, você pode tentar entender o que o outro setor espera de você, e você pode fazer isso de forma compartilhada, trazendo pessoas desse outro setor para completar esse mapa de empatia. E, por último, gente, que complementa, né, tem bastante sinergia com o mapa de empatia, o chamado Canvas da proposta de valor, em que você tem, de um lado, o seu usuário, o que é ganho, o que é perda para o seu usuário, e aqui a gente tem, né, qual é a tarefa que o seu cliente está querendo desempenhar. Então, ele está querendo ser atendido rapidamente, né? Então, o que é ganho para ele? O que é perda nesse contexto do atendimento rápido? E se a gente sabe o que é ganho para ele, o que são coisas positivas e o que são coisas negativas para ele, a gente vai tentar pensar soluções que fomentem esses ganhos e que reduzam essas dores. Então, quer atendimento rápido? Então, dores, burocracia, excesso de burocracia, ter que preencher muitas vezes os dados dele porque ele está com pressa. Então, a minha solução não pode ser burocrática. Como é que eu faço para a minha solução ser o mais ágil possível? O que é ganho para ele? É ser acolhido, é se sentir que as pessoas estão entendendo a situação que ele está passando. Então, como é que eu faço para a minha solução realmente ser acolhedora e a pessoa chegar no meu serviço e se sentir amparada, tá?
E aí a gente vai projetando a nossa solução, pensando em termos de aumentar ganhos e reduzir perdas, e aí a gente sai com a solução final. Finalizando, gente, que eu acho que já está dando o meu tempo aqui, existem uma série de benefícios, né, que eu já fui comentando ao longo aqui da nossa conversa. Você realmente envolve as pessoas começam a trabalhar em equipe, você estimula que os seus profissionais olhem para o usuário, estimula a participação ativa dessas pessoas, então, também nos serviços públicos, isso é muito importante, que o funcionário, a pessoa que está ali no dia a dia, ela se sinta empoderada para ajudar o próximo, para prestar um bom serviço, se sinta valorizada, tenha mais significado para o trabalho dela, e o Design Thinking permite tudo isso. Porém, há uma série de desafios, né, para a gente implementar o Design Thinking. Se você tem processos muito engessados em que nada pode mudar, talvez você tenha mais dificuldade em criar um ambiente tão colaborativo em que as pessoas vão se engajar e trazer ideias. Da mesma forma, hierarquia e controle. Eu não participo, só supervisiono, é péssimo. É fundamental que a liderança nesse processo esteja engajada com o processo. Dizer que está deixando o pessoal fazer pode ser bastante difícil, porque as pessoas se engajam no projeto, trazem ideias e depois esse líder que não se envolveu fala, não, nada disso é viável, e o que você fez foi frustrar as pessoas que acreditaram que aquilo era realmente importante. Especialização excessiva, também é difícil, né? Então, quando a gente fala de colaboração, de estimular a diversidade de pensamentos, significa que você está disposto a ouvir o outro. E se o outro é de um setor muito diferente do seu, tem que ter, como eu já comentei, uma mediação que permita que essas diferenças acabem sendo convergindo, né, e haja um entendimento mútuo. Aspectos legais e regulatórios também podem, de alguma forma, ser um grande desafio quando a gente pensa em inovação no setor público e aplicando design. O medo de errar, né? O medo de ser punido, de trazer uma ideia que, de repente, não seja bem acolhida e como é que isso vai ser enfrentado. Então, a segurança psicológica é muito importante. Mais uma vez, lembrando que a gente está falando de colocar as pessoas no centro, então, os nossos funcionários, as pessoas, são o elemento fundamental nesse processo. E o medo de ouvir o campo, né? O que você vai ouvir? Você vai perguntar para o seu usuário, será que você está preparado para ouvir o que ele realmente pensa dos seus serviços? Né? E agora, o que eu faço com o que me disseram? Então, gente, finalizando aqui, para ter sucesso é preciso ir a campo, é preciso uma participação ativa dos líderes nessa inovação no setor público usando o design. É importante a formação de times diversos, ou realmente diversificados, né? Estimular que as pessoas interajam, que você desenvolva uma outra forma de ver os problemas. A autonomia dos grupos é muito importante, mas uma autonomia em que haja participação do líder para não haver frustração depois. As metas e métricas também devem ser repensadas para que a gente tenha um ambiente mais acolhedor para as diferenças e para ideias novas, sem medo, né, de represália, de não atender expectativas. Entender o erro como uma forma de aprendizado e estimular os questionamentos, né? É importante que os líderes estejam abertos a serem questionados, mais questionamentos, mais reflexão e menos consenso. Isso enriquece o processo. E eu deixo para vocês aqui uma dica também, um livro que é muito interessante, que ele fala da estratégia, que hoje em dia, tudo isso que a gente está falando aqui já está bem arraigado, inclusive em termos de estratégia das organizações. As empresas, hoje em dia, elas estão mudando a estratégia, né, com foco em planejamento, que a gente faz planejamento estratégico, estão mais voltadas para foco em aprendizado. Né? Então, você mudar a forma como você vê os erros, é você mudar a forma como você planeja a sua instituição para que ela realmente acolha o que a gente discutiu aqui durante esses 30 minutos e esteja apta a aprender, inovar e acompanhar as mudanças do mercado. Como eu já comentei, isso requer segurança psicológica,
você se sentir à vontade para falar o que pensa, discordar, reportar erros, discutir, né, gerenciar os erros. Eu deixo essa frase do Einstein, que eu acho muito interessante e super converge com o que a gente está falando aqui, né? Que a gente não pode resolver os problemas com o mesmo pensamento que a gente teve, que usou quando criou esses problemas, né? E também gosto muito dessa frase da Brené Brown, que o que nos leva à ousadia é a coragem de sermos imperfeitos. Tá? O processo de design significa a coragem da gente inovar, trazer novas ideias, sem medo e com segurança psicológica. Agradeço muito a possibilidade de compartilhar um pouquinho, né, do design, do que eu acredito aqui, e deixo os meus contatos, o meu e-mail e o meu Instagram, para quem quiser, e também posso colocar no chat. Muito obrigada. Cláudia, obrigado pela excelente palestra, elucidativa. Gostaria de fazer uma pequena brincadeira aqui. A partir de hoje, as 150 pessoas que participaram da sua palestra não vão poder mais dizer, quando a gente falar design thinking, é aquele negócio de colar post-it na parede. Não, a partir de hoje, acho que todo mundo sabe o que é design thinking, né? Essas pessoas que participaram. Eu gostaria de dizer que a frase que mais me marcou, que mais me seduziu a conhecer mais o design thinking, é vestir o sapato do meu usuário. Eu acho que isso é tudo, né? Resume tudo o que você falou. E queria aproveitar aqui para abrir para duas perguntas que colocaram aqui no chat. Uma da Arlete, que diz o seguinte: que práticas devem ser adotadas pelas lideranças para sensibilizar e motivar os profissionais, para eles saírem da zona de conforto e combater as resistências das mudanças? O que você tem para nos dizer sobre isso? As próprias ferramentas, Adalete, as próprias ferramentas do Design Thinking, elas já estimulam isso. Eu acho que o mais importante, eu inverteria a sua pergunta, né? O que os líderes podem fazer? Primeiro é acreditar nesse processo, que o grande desafio nesse processo não é trazer as pessoas, as ferramentas ajudam o líder acreditar que um processo colaborativo é um processo rico, um líder que acredita que ouvir quem está na ponta é importante, um líder que acredita, que tem a humildade de entender que ele não sabe tudo, que ele tem que aprender com as pessoas que estão no seu entorno, ao invés de liderar de cima, isso é que vai fazer a diferença, porque o processo em si, ele já é um processo que, a cada etapa, a gente tem várias ferramentas colaborativas. O que você pode enfrentar é a dificuldade oposta, de você tentar implementar essas ferramentas e, de repente, você tem uma liderança ou tem uma equipe ali que fala, isso é bobagem, não tenho nada que ouvir ele, porque ele não tem nada para me ensinar. Eu já tive, isso aí é interessante, me lembrei agora de um projeto que eu tive que suspender o projeto porque a equipe era uma equipe de alta esfera do setor público, da saúde, e eu falei, gente, primeira coisa é a imersão. Vamos sair dos nossos gabinetes aí, vamos se aproximar do povo para ver o que eles estão. Não, que isso, eu sou tal, meu cargo é tal, imagina se eu vou. E aí eles se recusaram a ir a campo, né? A gente já sabe tudo, a gente tem ouvidoria, a gente já sabe tudo. Eu falava, ok, a ouvidoria é muito legal, os canais que vocês têm são muito legais, mas se aproximar também é importante. Não, eu não vou fazer isso porque eu sou, meu cargo não... Então, ok, aí a gente teve que suspender o projeto, porque não dá para você fazer um design thinking sério, partindo da premissa que você não tem nada para aprender com o seu usuário. Aí a gente está enganando. Verdade. E temos uma outra pergunta aqui do Carlos Neves. Os marcos legais, por vezes, podem limitar a inovação, não? Como contornar isso? Exatamente. Essa é uma boa questão que eu enfrento com os meus alunos, inclusive. Eles me perguntam, eu dou aula para alunos que são não só brasileiros, tem estrangeiros aqui no COPEAD, no mestrado, e eles, né, são muito ligados em regra, e muitas vezes eu falo para eles assim, nesse momento esquece a legislação, vamos embora, vamos criar, depois a gente
faz as arestas necessárias. E aí, uma vez, teve um aluno alemão que falou assim, professora, a senhora está falando para descumprir a lei? E aí eu fiquei na maior saia justa, né? Porque o que acontece? Principalmente no setor de saúde, que é um setor mais conservador, mais tradicional, em geral, as mudanças, a legislação, ela vem a reboque, né? Há um movimento, há um movimento da sociedade, como a gente está vendo agora com a telemedicina, né? Vinha sendo discutido tanto tempo, de repente veio a pandemia e agora discute-se, mas tem uma regulamentação. Então, o que eu digo sempre é verdade, Carlos, é Carlos, né, quem me perguntou? É verdade, sim, Carlos, a legislação ela pode, de alguma forma, ser um limitador, mas, durante o processo, a gente sempre pede, assim, não pensa na legislação agora, não tem limites. Depois, obviamente, a gente tem que parar e ver o que a gente pode e o que a gente não pode, o que a gente pode fazer de novo, sem ferir a legislação, e tentando, de alguma forma, né, já antecipar um movimento de mercado. Mas não dá para você inovar se você ficar o tempo todo pensando em quais são as regras que você tem que seguir. Ok. Muito obrigado, mais uma vez, pela excelente palestra, pelas excelentes explicações, tá? Agradeço. E agora nós vamos informar a todos o ganhador do prêmio, né, do painel que a gente apresentou, né, do tema livre. E, mais uma vez, Cláudio, obrigado, tá? Um abraço.